No início dos anos 80, dois jovens músicos super talentosos decidiram trilhar os seus primeiros passos profissionais na música. Eram eles Wolid Orzabal e Kurt Smith, que juntos formaram o duo Tears for Fears. Naquela época, um movimento que dominava as rádios era o synth pop, um estilo marcado por batidas eletrônicas, melodias dançantes e uma estética futurista. Já as letras, em sua maioria, abordavam temas relacionados a amor, esperança e conflitos sociais. E foi justamente apostando nesse movimento que o Tears for Fears se lançou no mercado. Em 1981, eles fecharam um contrato com a Phonogram, uma gravadora que, embora não fosse gigante, tinha bastante prestígio na indústria musical europeia, especialmente no Reino Unido, país de origem deles. O projeto inicial era simples, não lançar nenhum disco logo de cara, mas sim duas músicas isoladas para testar o mercado. E assim nasceram Save the Children e Pile Shelter, a nossa música analisada de hoje. Pra gente falar sobre Pile Shelter, antes precisaremos falar sobre Save the Children, que veio primeiro e é oficialmente o primeiro single do Tears for Fears, lançado em novembro de 81. Ambas as canções surgiram como parte de um experimento da gravadora que estava buscando estratégias para inserir o grupo no competitivo mercado musical de Londres. Produzida por David Lord, a estreia de Save the Children nas rádios foi tímida, quase um fracasso, mas o Tears não desanimou. 4 meses depois, em março de 82, eles lançaram Pile Shelter, que apresentou números mais promissores, embora ainda modestos. Agora vamos para aquele momento fofoca musical. É dito que Wolid Orzabal e Kurt Smith não gostaram nem um pouco da versão comercializada de Pile Shelter, pois ela descaracterizava completamente a essência do Tears for Fears. Acontece que o David Lord, que havia produzido o primeiro single, também estava escalado para produzir o segundo. Porém, ele acabou abandonando o projeto no meio do caminho, pois havia fechado um contrato fixo com um outro músico bastante famoso da época. E como Tears for Fears ainda era uma banda caloura no mercado, sem muitos recursos financeiros, eles não conseguiram segurar o Lord no projeto. Durante o período em que eles estiveram sem lançar nada, apenas acompanhando o desempenho de Save the Children, o Lord se envolveu com esse outro trabalho e quando os compromissos começaram a conflitar, ele teve que fazer uma escolha e infelizmente essa escolha não foi o Tears for Fears. Diante dessa situação, a gravadora optou por contratar outro produtor, Mike Howlett, bastante conhecido na indústria por transformar músicas aparentemente sem potencial comercial em grandes sucessos. Mike então produziu Pile Shelter, mas o resultado final, como eu já comentei, desagradou profundamente os integrantes do Tears. Mas afinal, qual era a diferença entre essas duas versões e o porquê essa nova versão soou tão desagradável? E pra gente entender melhor, antes precisaremos mergulhar mais a fundo na história dos caras do Tears for Fears, mais precisamente na vida do Wolid Orzabal. Na infância, Wolid foi profundamente marcado por traumas decorrentes do comportamento autoritário e abusivo de seu pai, George, que frequentemente agredia sua mãe, Margaret. Essas experiências dolorosas deixaram marcas profundas e o acompanharam por toda a vida, mas também foram a fonte principal de sua inspiração artística. Então, praticamente todas as canções do Tears for Fears, em sua maioria escritas pelo Wolid, são verdadeiros desabafos. É como se cada composição funcionasse como uma espécie de válvula de escape, uma maneira que ele encontrou de enfrentar e aliviar o caos interno que carregava desde criança. E claro que com Pile Shelter não foi diferente. À primeira vista, a letra parece falar sobre uma rejeição amorosa, então é natural que a gente associe esse tema a um suposto casal romântico em crise. Porém, quando se entende o contexto da vida pessoal do Wolid, é impossível não perceber que, na verdade, ela reflete uma carência afetiva que ele sentia em relação ao pai. A letra também descreve um personagem que anseia por proteção de alguém que o rejeita. E mais uma vez, isso dialoga com as experiências pessoais do Wolid, que na época era apenas uma criança que não entendia o porquê uma pessoa que deveria amá-lo e protegê-lo o desprezava. O próprio título da canção, Pile Shelter, que em português significa abrigo pálido, carrega essa metáfora de insegurança, algo que deveria oferecer conforto e proteção, mas que na prática era frágil, insuficiente e incompleto. E justamente a partir de todo esse contexto que a gente entende que as músicas do Tears for Fears são mais do que simples canções. São histórias poderosas, cheias de dor, superação e reflexões, contadas em versos. E isso explica o porquê o Wolid se frustrou totalmente com a versão produzida pelo Mike. Ele não havia modificado apenas uma música, mas sim a sua dor, o seu relato pessoal, tudo para se encaixar no show business.
A realidade é que a letra não foi totalmente alterada, mas sim a melodia. Mas isso já era o suficiente para descaracterizar toda a sua carga emocional. Kurt Smith, vocalista principal do Tears, costumava se entregar de corpo e alma nos vocais, especialmente por entender o quanto as letras significavam para o amigo. No entanto, com essa versão mais dançante e mais comercial, nem mesmo ele conseguiu transmitir toda a carga emocional que a canção pedia. Na prática, o que aconteceu foi que a letra ficou em segundo plano e quem ouvia acabava focando mais nas batidas, algo que jamais fez parte da proposta artística do Tears for Fears. Então, para concluir, eles odiaram essa versão comercializada e isso fez pesar bastante o clima nos bastidores. Inclusive, eu vou deixar as duas versões aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram comparar. E no fim das contas, todo esse mal-estar de nada serviu, pois a nova versão de Pile Shelter, produzida para ser um sucesso, não obteve bons resultados. Seu maior feito foi ter alcançado a posição 175 no ranking do Reino Unido, bem abaixo do esperado. De qualquer forma, ainda assim, o desempenho foi melhor do que o apresentado por Suffer the Children e, querendo ou não, marcou a primeira vez em que o grupo entrou em um ranking musical. E convenhamos, para quem estava começando, qualquer posição já era motivo de comemoração. E foi justamente por causa desse resultado, ainda que modesto, que o Tears for Fears se sentiu impulsionado para trabalhar, enfim, no seu primeiro álbum de estúdio, The Hurt. É interessante pontuar que o conflito nos bastidores não afetou o relacionamento da banda com a Phonogram, então para este primeiro álbum eles continuaram a parceria, ao contrário do produtor Mike, este sim nunca mais voltou a trabalhar com eles. Outro ponto interessante é que os responsáveis pela gravadora sempre acreditaram no potencial criativo e artístico dos caras do Tears for Fears. Então, para esse primeiro álbum, eles também tiveram total liberdade para produzir suas próprias músicas, sem um intuito comercial. E com essa carta branca, eles mergulharam fundo, não somente no processo criativo, mas principalmente nos traumas do Roland. Então, a maioria das canções de The Hurt são baseadas nesses conflitos. Não é à toa que, em português, o disco se traduz como A Dor. E uma das grandes felicidades do Tears for Fears neste novo álbum foi reproduzir o single de Pile Shelter. Desse modo, a produção da música ganhou um conceito muito mais alinhado com a sua proposta original, priorizando uma sonoridade mais discreta e vocais que, de fato, transmitiam a vulnerabilidade que a letra pedia. E o resultado foi uma canção profundamente pessoal, com uma atmosfera autêntica, melancólica, introspectiva e carregada de emoção. E com toda essa essência, finalmente Pile Shelter se tornou um sucesso mundial. O single foi relançado em 83 e rapidamente conquistou o público quando alcançou o requisitado top 5 no ranking britânico. Um grande salto se comparado ao desempenho inicial que não tinha passado da posição 175. Seu sucesso também se expandiu para outros países europeus e abriu as portas para a banda nos Estados Unidos, que possuía a parada musical mais requisitada pelos artistas da época. Pile Shelter é considerada um dos maiores clássicos da carreira do Tears for Fears, sendo até hoje uma das músicas mais queridas pelos fãs e constantemente associada como a canção que impulsionou a banda ao sucesso. E sobre os bastidores conturbados que envolvem a sua trajetória, a lição que fica é que quando o artista tem liberdade para expressar a sua verdade, a tendência é que os resultados sejam muito mais promissores e autênticos, e consequentemente mais bem recebido pelo público que percebe a sinceridade na arte. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me digam nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra interpretação, se vocês já conheciam esses bastidores conturbados. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Se vocês quiserem, também podem sugerir músicas para eu estar analisando em vídeos futuros. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima!